pessoal! Seguindo aqui com as nossas conversas da semana ciclo 7, o tema de hoje é a educação. A educação é, sem dúvida, uma das grandes ferramentas para a gente promover a sustentabilidade, que é o tema da nossa semana. É através da educação que a gente consegue sensibilizar, conscientizar cada pessoa da importância do meio ambiente e motivar para que tenha uma mudança de atitude. E para conversar sobre isso com a gente, contamos com a presença da Nandia Xavier, do Programa de Educação Ambiental da Associação Mico-Leão Dourado, popularmente conhecida como a MLD, que foi a associação que foi fundamental no sucesso do Programa de Conservação dos Micos-Leões. E até hoje é uma referência mundial nesse aspecto. Então é um prazer imenso te receber por aqui. E vamos começar falando então da associação. Como eu acabei mencionando, ela é reconhecida mundialmente por esse excelente trabalho de conservação realizado. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória da associação e principalmente qual que é o papel da educação ambiental para o sucesso de todo esse projeto. Bom, agradeço o convite em nome da Associação Mico-Leão Dourado, mesmo à distância, mas que o trabalho prossiga mesmo online ou em outros meios. Basicamente, o trabalho da associação começou através de um pesquisador, o Aldemar Coimbra Filho, um primatólogo renomado, há poucos anos a gente perdeu ele, juntamente com o Alcides Piscinati também, que é muito conhecido também na área da primatologia. Ele fazendo várias pesquisas no interior do estado do Rio, ele verificou que existia remanescente na região uma espéciezinha alaranjada, o que é conhecido hoje como mico-leão dourado, mas ele sempre se destacou falando com sauí-piranga, do Tupi-Guarani. Ele ficava meio na controvérsia. Não é dourado, ele é laranjado. Então, isso começou a ir lá em final de meados da década de 60 e início de 70. E é hoje conhecido como a Reserva Biológica Poço das Antas. Então, esse trabalho foi um trabalho contínuo, ele querendo criar uma unidade nessa região que existia remanescente do mico-leão dourado, da espécie Leontopithecus rosalis. E ele, junto com instituições internacionais, que tinham o mico-leão sob cuidados humanos, que naquela época usava o termo em cativeiro, conseguiu criar essa unidade na década de 70, a princípio. E o projeto Mico-Leão Dourado só foi criado em 83. E aí a Associação Mico-Leão Dourado foi criada em 92. Então foi um trabalho árduo, em algumas décadas de intervalos entre uma ação e outra. E basicamente esse trabalho iniciou com o trabalho de pesquisa do mico-leão na natureza e o trabalho de educação ambiental. E aí foi o start para sensibilizar toda uma região e toda uma comunidade de pesquisa nessa área, inclusive a área do primeiro segmento, que é o poder público também, sobre as questões ambientais, que isso era pouco conhecido no Brasil naquela época. Então teve que vir apoios internacionais para ter um apoio nacional nessa questão. Sempre importante, todo mundo engajado para que isso desse certo, Nessa trajetória, eu lembro de ter escutado sobre o período que vocês fizeram abordagens diretas com os agricultores, proprietários de terras locais, para incentivar a criação das reservas de APPs. Como que foi esse processo? Quais os resultados dessa aproximação? Então, naquela época, não existia divisões de setores no projeto Mico-Leão Dourado. Era projeto de manejo da espécie, que era de reintrodução da espécie na natureza, e a Reserva Biológica Poço das Antas foi uma dessas unidades que teve reintrodução também, mas que tivesse mico-leão ainda na natureza, o número mínimo na época eram 100 indivíduos, entre 100 e 150, tem literaturas que citam 200 mico-leões indivíduos na natureza, tinha que ter esforços também da vizinhança, do entorno, da comunidade do entorno. Então, mesmo tendo mico-leão dentro de Poço das Antas, a gente teve que ter viu que não era necessário. O mico-leão estava isolado numa ilha de uma unidade de conservação e tinha que ter mico-leões na área mesmo de ocorrência. Antigamente existia em 27 municípios de todo o litoral do estado do Rio, porque ele é endêmico do estado do Rio. E teve a necessidade de não deixar ele só isolado numa mesma área. Então teve um trabalho todo com proprietários rurais, sitiantes, fazendeiros,
E no início foi um trabalho muito difícil, então teve que ter um trabalho mais intensivo naquela época com a equipe de educação, que tiveram vários voluntários que eram moradores dos municípios, que hoje é o município de ocorrência do Núcleo Leal. A gente vai focar mais no município de Silva Jardim, que é onde tem a primeira unidade de conservação, a reserva. E com esses voluntários foi feita toda uma pesquisa do entorno para saber se a população conhecia essa espécie. Alguns relatavam que conheciam, outros relatavam que não conheciam, então teve que ter um trabalho mais intensivo com a comunidade local. E quando a gente fala comunidade local, a gente está incluindo também os proprietários rurais, por mais que sejam proprietários que hoje em dia são proprietários que só vêm final de semana, não está residindo no município, mas é um trabalho intensivo e eles acreditam, né? Alguns aceitaram muito bem a situação, principalmente proprietários que usavam as terras de uma forma mais acessível, né? Mas teve alguns proprietários que ficavam receosos, né? Pensando que, tipo, vou botar uma espécie aqui na minha área, o governo depois já vai tomar minha terra. E aí foi um trabalho bem mais intensivo, a gente relatando, não, é um trabalho de parceria, a gente não quer que vocês assinem um documento, a gente só quer autorização de reintroduzir essa espécie, que acabou sendo uma espécie bem mais carismática, né? A gente até brinca que é muito mais, por se tratar de um primata, é muito mais aceitável, né, com a comunidade local, o mico-leão dourado do que qualquer outro animal, assim. Por exemplo, mais fácil de trabalhar com primata por ser mais associado às feições humanas do que trabalhar com algum animal peçonhento. Eu acredito que o mico-leão hoje, por ser considerado uma espécie bandeira, ele abriu assim a porta para vários outros projetos, né? Sendo referência, né, como você mesmo citou. E foi com um trabalho a longo prazo. Então, começou com 1 ou 2 proprietários. Hoje em dia já é um leque de mais de 40, 50 propriedades. Então, um foi começando com o outro. Então, foi um trabalho meio que boca a boca e com várias reuniões. Reuniões com sindicatos rurais, assentamentos. Então, depois, o programa de educação foi dividido, né? Teve uma divisão agora com extensão ambiental, que trabalha diretamente com os pequenos e médios proprietários, né? Que a gente fala que são agricultores familiares. E o outro programa que trabalha com a parte de grandes e médios, né, proprietários que não vivem tão diretamente da terra, mas que precisa ter uma assistência também. Então, acabou sendo um trabalho árduo de anos, né, para poder ter a credibilidade que a gente tem hoje na região. Com certeza. Esse que é o papel da educação, né? Envolver a comunidade, né? Sair dos muros de um lugar fechado, né? Porque a sustentabilidade a gente só consegue com colaboração de todo mundo, né? Eu acho que por isso que o trabalho da associação é tão referência, como você disse, serve de modelo, apesar do mico-leão ser mais carismático, mas serve hoje de modelo para que abra as portas para que várias outras espécies que precisam possam ser protegidas também, né? Sim, sim. E hoje a gente trabalha, só para complementar, a gente trabalha com o mico-leão, que é o nosso foco do projeto, a gente não pode abrir mão jamais dele, é o nosso, como é que se diz, nosso medalhão de sorte, né? Mas a gente está trabalhando com outras pesquisas também, de outros animais, preguiça de poleira, tem ouriço. E é isso aí, a gente tem que incentivar sempre a pesquisa e o mico-leão a gente sabe da vida dele toda, mas a gente não pode deixar que ele é o símbolo que acaba abordando os outros animais da fauna, né? Com certeza. Até falando nessa questão de abordagem, né, para as áreas naturais, lembro de ter visto uma imagem de uma região que estava praticamente degradada e com esse trabalho que foi feito em conjunto com a associação, hoje esse espaço foi praticamente todo reflorestado, uma imagem bem impactante. Também tem a questão da associação ter conseguido abertura para a construção de uma passagem de fauna na BR-101, que é uma das que corta, né, a área de ocorrência do mico-leão dourado. Então, são conquistas da associação e essas conquistas, claro, se devem a esse trabalho de educação ambiental que também é realizado, não é? Quais que são as ações que tornam possíveis esse tipo de conquista que vocês têm hoje? Então, a gente acaba tendo envolvimento hoje com as redes sociais, isso facilitou muito, principalmente o engajamento para a edição, né, pública, internacional, da passagem de fauna superior, que a gente fala que é o viaduto vegetado. Ele ainda está no processo de construção, não foi finalizado ainda.
E a gente usa isso também como emblema. Não foi uma ação da associação em si, mas a associação ajudou como uma parte de pesquisa, junto com outras instituições, universidades, outros órgãos, mas foi um intermédio também pelo Ministério Público Federal. Então, para você ver a importância da gente não ir à luta sozinho, né? A gente não faz nada sozinho, a gente depende de outras instituições para conseguir, né, esses trabalhos. Então, esse vai ser o primeiro viaduto vegetado em rodovia. Existem outros que são em rodovia no Brasil. Existem outros que são referências, mas não é em rodovia. Acho que tem em alguns lugares, eu não lembro qual estado, município em si, que tem ferrovia. Tem na Holanda, acaba sendo uma grande referência com viaduto vegetado também. E aquela área que geralmente o Luiz Paulo usa muito em apresentações, a gente usa em apresentações para mostrar o impacto visual e da importância da conexão, porque a espécie, vou usar sempre o modelo do mico-leão. Mico-leão, existe um número X de famílias que vivem em um fragmento, uma ilha florestal isolado. E aí existe outra família que vive uma distância de 1 quilômetro, 2 quilômetros, vai depender de cada fragmento. E aí tem a necessidade de criar corredores florestais para conectar essas famílias, para ter troca, né? Troca genética, igual a gente não... nossos pais sempre brincam com a gente que a gente não pode namorar primo, casar com parente, né? E assim acontece com os animais também, essa importância dessa troca genética deles, entre eles. Então, é isso que a gente usa muito como exemplo do corredor florestal. O ideal seria o proprietário ceder uma grande área para a gente conseguir, né, reflorestar, mas nem sempre isso é possível. Então, a gente entra com acordo com o proprietário rural dele ceder uma área para poder fazer essas ligações, né, o corredor florestal. E com as crianças, com os nossos públicos, a gente explica muito que corredor florestal é igual o corredor da nossa casa. O corredor da nossa casa não serve para ligar os fragmentos, não, os cômodos da casa, o quarto, para a cozinha, para o banheiro. É assim que funciona o corredor florestal, é para criar e para conectar esses fragmentos para ter troca, né? O mico-leão sai de um grupo, vai deixar os pais dele, vai querer se relacionar e se envolver com uma outra fêmea, então vai formar a família dele. Então é essa a importância da restauração. E as áreas de APPs a gente tenta explicar ao máximo quando tem reuniões, que é uma grande importância até mesmo para o proprietário manter a qualidade de água na propriedade dele. Isso é instituído por lei. Não teria necessidade da gente esclarecer muito isso para eles, que eles sabem, a maioria deles, assim, tirando os que não têm muito acesso à informação, que a gente sempre tenta atualizar, né? O Código Florestal muda diversas vezes, né? Então, a gente tenta sempre atualizar essas informações com eles e mostrar a importância das áreas de APPs, a importância a área de APP pode ser de morro, né, mata ciliar, e aí por diante. Falar que isso também é importante para a propriedade dele manter a qualidade também do solo, da água. E às vezes eles não entendem isso, e a longo prazo a gente sempre mostra uma propriedade de referência, ó, tá vendo aqui, era desse jeito. Você não quer plantar floresta? Você pode fazer um plantio de produtos agrícolas, mas que seja de forma que o Ministério do Meio Ambiente, os órgãos ambientais aceitem corretamente, igual acontece com o SAF, que é o Sistema Agroflorestal. A pessoa pode ter os produtos agrícolas dele na área, mas também pode ter a floresta junto em consórcio. Isso é uma grande alternativa para proprietários rurais que tem uma área muito pequena e tem, às vezes, um rio que passa, topo de morro, e não sobe espaço para nada. Então, é uma grande alternativa que a gente dá como sugestão para ele. Bacana. Totalmente envolvido de novo, né? Já reforçando, o nosso tema de hoje é educação para sustentabilidade, e com o relato que você colocou agora, encaixa perfeitamente, não tem que discutir a importância de realizar essas ações. Então, eu queria saber hoje qual que é o trabalho de educação ambiental que a associação faz, qual que é o foco do trabalho de educação, os públicos que vocês trabalham e alcançam. Então, tem os trabalhos que são regulares, assim como acontece nos zoos, né? A gente recebe grupos. Até meados do ano passado, a nossa sede funcionava dentro da Reserva Biológica Poço das Antas, então todo o trabalho de educação ambiental, visitas e atividades dentro da reserva e no entorno era feito pela equipe de educação ambiental no qual eu coordeno. Com a nossa saída da sede, então é um novo desafio.
Então, você tem que fazer um trabalho todo do zero, numa nova sede, e a gente está mais, independente, né? E aí a gente teve que mapear a trilha, porque não adianta você falar de educação, sensibilizar somente com palestras ou entregar boletos, né? Eu entendo que a educação ambiental é uma ação contínua, né? E a gente tem que incentivar, sim, a pessoa a conhecer e principalmente os professores acabar executando o que eles aprendem, né? Depois, mais à frente, eu vou até falar de um curso que a gente promove com os professores. Então, a gente tem essas visitas regulares de escolas, né, e turistas na nossa sede. Então, a gente realiza a trilha, fala um pouco sobre o trabalho da associação, dependendo do professor e do tempo, né, que às vezes é muito corrido. A gente desenvolve um roteirinho de estudo no meio. O professor está desenvolvendo o tema água, recursos hídricos, então a gente tenta aproximar isso ao máximo à educação infantil. Então, tenta usar mais a parte de ilustração, e exemplificando, botando a mão na terra para poder... na verdade, terra não faz mal para ninguém, né? Saiu sujo, não tem problema, a mãe reclama com a gente, mas depois lava a roupa, tá tudo certo. É verdade. E desde o ensino médio, a gente também recebe visita de universidade. Um outro trabalho que a gente desenvolve hoje é um curso de formação continuada com professores da região, da área de ocorrência do Mico-Leão Dourado. A gente até recebe muita ficha de inscrição de professores da capital, mas como o nosso foco e o nosso recurso é muito escasso, a gente oferece esse curso totalmente grátis, em parceria com as prefeituras só entram por conta partida de transporte para esses professores, e é um encontro por mês, são 8 encontros, então ele desenvolve temas relacionados à educação ambiental e temas relacionados à Mata Atlântica em si, o que está ao entorno da escola onde ele atua. Então, o professor ele exerce o papel de multiplicador na escola. E também a gente tem um projeto com pré-adolescentes, é um projeto novo, que a gente chama de Guardiões da Floresta. Eles são monitores e vão ser representantes na sua comunidade. Então, esses pré-adolescentes, o foco deles é a área prioritária para a conexão do Mico-Leão Dourado. Então, são 4 bairros, bem na área rural mesmo, que às vezes eles ficam achando que lá não tem oportunidade, aqui não tem opção. Para eles, às vezes, acham que interessante para eles é ir para o shopping. Mas às vezes são bairros, principalmente no município de Silva Jardim, que recebe um número muito grande de turistas. E a gente precisa ter um multiplicador também nessa região para mostrar que o turismo também é uma forma de renda, mas existe o turismo sustentável, e é um dos leques também da associação, no qual eu trabalho também com a parte de ecoturismo, turismo sustentável. E também tem as atividades pontuais, né? Dias temáticos. Teve uma demanda hoje com algum trabalho do zero com produtores rurais. Então, a educação ambiental entra logo na linha de frente, para depois a gente passar para a equipe que é responsável da área. Hoje em dia não tem mais, assim, hoje já tem umas divisões maiores, né, na Associação Mico-Leão Dourado, que é o trabalho com, que eu falei antes, que é a extensão ambiental, que trabalha diretamente com agricultores familiares, viveristas. Eles produzem as mudas e a Associação Mico-Leão Dourado compra deles as mudas para poder fazer o trabalho de reflorestamento. E tem uma equipe também que trabalha com mapeamento, uma equipe que monitora os micos na natureza, e a equipe que faz a restauração florestal, que é a parte dos plantios mesmo. Então, a gente está com uma equipe bem diversificada, mas todo mundo tem que ser educador. Então, a gente até comenta muito que os produtores rurais, quando eles dão os relatos deles em algum vídeo nosso, eles são nossos educadores também, porque eles lidam e exemplificam ainda essa ação. É muito bacana. Com certeza, né? O exemplo é o que arrasta, né? É o que faz o trabalho funcionar. E você acabou comentando aí do curso de professores, que eu acho que é uma das grandes ações da associação, porque leva esse trabalho de educação ambiental, de conhecimento da natureza, das espécies, para dentro do contexto escolar, né? Da escola básica. Qual que é, na visão de vocês, como associação, a importância de levar essa educação ambiental para dentro da escola? Na escola a gente está formando cidadãos, né? E nada mais do que a escola ter a formação crítica também desse indivíduo. Então não adianta a gente falar que educação é só atividades pontuais. Hoje é dia da árvore, vamos plantar árvore. Hoje é dia da água, vamos fazer uma atividade sobre água. Não é só isso.
Então, a educação ambiental não é só trabalho com criança, é trabalho com qualquer faixa etária, de qualquer segmento social ou não. Eu acho que hoje em dia a educação tem que ser muito, muito relacionada ao ponto crítico também, a formação cidadã, o cidadão com uma ação crítica sobre ações, sobre a participação dele na sociedade, isso principalmente, porque às vezes a gente critica muito quem joga papel no chão, mas o que eu estou fazendo com aquilo? Entendeu? Isso é educação ambiental, é educação socioambiental, né? Então, eu acho que a escola tem um papel fundamental na formação. A gente não pode desacreditar das crianças, achar que é muito bonitinha a criança que fala assim, pai, não joga lixo no chão. É dessa forma que chama a atenção dos pais. Então, começa com eles, mas também tem que finalizar com os pais. Então, eu acho que, por ser escola, por ter educação formal, a educação ambiental entra de uma forma transversal, que é o que quem fez licenciatura, eu fiz a parte de biologia também, licenciatura também, é aquilo, vamos fazer isso. Será que isso está acontecendo na escola? Será que o aluno está participando, principalmente de onde estão indo os resíduos da escola? Está tendo desperdício de papel? Isso tudo, no nosso dia a dia, é educação ambiental, seja na escola, no trabalho, no dia a dia, como um todo. Então, a educação ambiental na escola é primordial para a formação do indivíduo, né? Dos alunos. É porque eu acabo repetindo muitas coisas e isso entra no contexto do que foi falado antes. Mas ele tem que ser, nesse caso, a escola, isso não é uma obrigatoriedade do professor de ciências da natureza. Acho que pode ser uma forma de um professor de literatura, professor de língua portuguesa como um todo, língua inglesa, trabalhar textos, o professor de matemática trabalhar porcentagem, a fragmentação da Mata Atlântica, por exemplo. Vamos ver quantas áreas de floresta que existem em torno da nossa escola. Isso daí é um trabalho transversal, né, que a gente sempre comenta isso no Redescobrindo. No Redescobrindo tem a participação desde professor de educação infantil até professor do ensino médio, professor de matemática, de geografia. E eles têm um pouco de dificuldade no início de trabalhar o planejamento escolar, que até nesse curso a gente trabalha com eles isso, planejamento escolar. Acaba sendo uma coisa tão automática que depois, para inserir, eles sentem um pouco de dificuldade, mas depois acaba sendo automático. Tipo, mais um trabalho que eu vou ter para levar para a escola, trabalhar educação ambiental? Não, você pode inserir, vai trabalhar gramática? Por que vamos trabalhar um texto histórico? Esse texto histórico serve também para professor de história. Então, é uma coisa que uma coisa acaba ligando a outra, que para a gente acaba sendo um trabalho a mais, mas depois fica uma coisa, como eu falei, automática, né? Espontânea. Com certeza. Acho que educação a gente sempre tem que reforçar. É um processo continuado e responsabilidade de todos, né? Por isso que tem que funcionar dessa forma. Então, para a gente finalizar essa nossa conversa, quem quiser continuar acompanhando as atividades da associação, saber mais do Mico-Leão, do trabalho que vocês fazem, como é que eles acompanham vocês? Então, a gente tem nosso site, está passando por atualizações, né? Sempre falo atualizações eternas, né? Mas depois dessa paralisia, desse isolamento social, a gente tem que voltar para atualizar. Acho que a última forma que a gente atualizou o site foi para o ano do Mico-Leão Dourado, que tem diversos materiais lá em acesso para educadores, quem é ligado direto à parte de educação ambiental, que às vezes tem zoológicos que não possuem educadores, e acaba que a equipe de comunicação ou a própria equipe de veterinários ou a equipe que dá o suporte geral acaba fazendo esse papel. Então lá tem diversos materiais. Saiu agora, vou até mostrar aqui, até botei aqui o livro do Mico-Leão Dourado. Esse livro é novo, não vem falando sobre a associação, vem falando sobre o Mico-Leão Dourado. De uma forma, está em inglês e português. Foi escrito pela Cristina Serra, a jornalista Cristina Serra. A gente ia fazer novamente um lançamento no final de março, só que por causa do isolamento social, né, por causa da pandemia, isso foi cancelado. É o Facebook. Então, nosso Facebook, nosso Instagram, né, a Associação Mico-Leão Dourado, tem várias informações. Se a pessoa que tiver dúvida pode entrar em contato, a gente sempre responde quase que imediato.
E qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo site ou pelas redes sociais. Um beijão aí para todos, uma ótima semana aí do Ciclo 7 aí para vocês. Eu tô com saudade aí das reuniões. Eu que agradeço muito, né? É um prazer te receber aqui, como eu falei, nessa semana tão importante, né? A gente, mesmo cada um na sua casa, tem que discutir sempre a sustentabilidade, é uma oportunidade maravilhosa para isso. E como recado final para todo mundo que está assistindo, né? Sempre valorize o trabalho de educação, todos os profissionais que estão envolvidos com a educação, seja na escola, fora da escola, sempre, né? E cada um tem que fazer a sua parte para que a gente cuide dessa biodiversidade do país. Então, curte o vídeo, compartilha, assim mais pessoas vão receber esses recados, né, essa conversa que a gente teve hoje e vão aprender a valorizar um pouco mais a nossa fauna e o trabalho de educação, né? E espero todo mundo amanhã para mais um dia aqui da nossa Semana Ciclo 7. Tchau para todo mundo. Isso aí. Tchau, tchau, gente.